Hoje, 14 de agosto de 2025, quinta-feira, vamos gravar o capítulo 2 de Efésios. Estamos estudando o resumo da Bíblia, que é Efésio, para você conhecer a palavra e o Espírito de Jesus, para que nós tenhamos segurança no nosso juízo particular de nossa alma, quando deixarmos o nosso corpo, tenhamos conforto, compaixão, estejamos então conhecendo Jesus, conhecendo seu Espírito e a sua palavra. Para conhecer a sua palavra, nada melhor do que nós conhecermos o resumo da palavra, que é a carta de Efésios, principalmente capítulo 1, 2 e 3, onde Paulo diz que escreveu resumidamente para nós. Então vamos estudar o capítulo 2 de Efésios. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco. Em Cristo Jesus, portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmos criados dois, um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aqui está a palavra de: e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme os escrevi acima, de forma resumida. Então nós vemos aqui nas palavras de Paulo, o apóstolo iluminado por nosso Senhor Jesus Cristo, a maior cabeça, o maior intelectual, o maior juiz, o maior filósofo e teólogo da geração apostólica, que era Paulo de Tarso. Ele era cidadão romano, tinha educação romana, grega, falava diversos idiomas, hebraico, aramaico, e tinha também, sob Gamaliel, os pés de Gamaliel, na escadaria do templo. Ele estudava a Torá, estudava a lei no templo de Deus, na entrada do templo de Deus, ali em lições diárias aos pés de Gamaliel, como ele disse em outra carta. Então Paulo nos revelou, e Jesus chamou para que ele fizesse um resumo da Bíblia para nós, porque a Bíblia é muito complexa. Então nós vemos aqui as preciosas revelações de Paulo para conhecermos Jesus, conhecermos o seu Espírito e a sua palavra, que é coisa muito difícil, pois temos muitas informações, principalmente agora no tempo da internet, e temos milhares de anos de culturas e civilizações, agora principalmente com essa ameaça do Irã, né? Aqueles padres do Alá, que Deus da morte, da espada,
é o Shiva do hinduísmo também, que Allah tirou de 200 e tantos deuses para ser o seu único Deus. E ele odeia os cristãos, odeia os judeus, quer exterminar cristãos e judeus do mundo, tomar a Europa, né? Jogar os judeus no mar, etc. Então nós vemos que esse povo, que é um povo bom, um povo iraniano, mas eles estão aprisionados por Satanás ali, que é o anjo da Pérsia, o antigo persa, né? E nós vemos que Paulo nos revela isso, quando ele diz que anteriormente todos nós, assim como estão esses ayatolás, esses iranianos islã, também andavam, segundo ele, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados a ir. Então, eles têm ódio da civilização, seja cristã, seja judaica, seja ateia, pagã, odeia tudo e todos, e estão destinados à ira, né? Então, adoram o Deus da morte, né? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio de grande amor, com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Uma das consequências de Jesus ter morrido na cruz é que ele se fez fraco, né? Para que termos na consciência a barbaridade da nossa violência, da nossa ira injustificada contra Deus, contra o Filho de Deus. E assim marca a nossa consciência dessa dor, né? Nos faz doer a alma e pensar em mudar, em receber a sua graça, que nos transforma em seu Espírito Santo, o batismo, mergulhado na sua palavra, estudando a sua palavra, mergulhando nossa alma, nossos olhos, nossos ouvidos na sua palavra, somos batizados pelo Espírito Santo, pela fé. Então alcançamos a fé, a confiança, a persuasão, nos deixamos persuadir pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E aí cessa a nossa ira e a nossa culpa e o nosso pecado. Na cruz ele lava e perdoa e reconcilia. E em Cristo, quando Cristo se exaltou e sentou à direita do Pai, a preposição no grego em Cristo significa que é algo fixo, algo estável. Nós temos paz com Deus agora, e graça, e fidelidade, obedecer às boas obras, que não nos justificam as boas obras, mas elas são o nosso caminhar diário até a nossa cruz, a cruz do nosso corpo no cemitério, e a glorificação, o juízo particular de nossa alma no céu. Então os padres usam a roupa preta, né, significando a morte, né? Nesse momento da morte, a nossa alma tem que comparecer diante de Cristo para ser julgada. Então nós somos julgados porque Jesus diz no Evangelho que todo juízo ele deu ao Filho do Homem, a ele mesmo, a Jesus Cristo, né? O Islã diz que é Maomé que vai julgar, mas isso aí é uma fantasia. Quem vai julgar é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é onipotente, ele é Deus divino também. O Islã diz que ele não é filho de Deus, que não existe Deus, não tem filho, né? Então é um anticristo, é uma religião do anticristo. E ele virá da Turquia, né? Nós sabemos isso, está lá em Apocalipse, capítulo 2. E então nós estamos em Cristo seguro para a salvação, e o juízo ele será. Jesus ele não é apenas juiz, mas ele é também o nosso advogado, ele é também a nossa propiciação, ou seja, ele também é o pagamento da nossa culpa e do nosso pecado. Então Jesus é um juiz diferente, ele assume todas as categorias, né? E quem nos acusa é o diabo, não ele. Ele não vai nos acusar, mas e as testemunhas, outras almas, a quem nós ofendemos, né? Então ele perdoa nossos pecados, cobre nossos pecados com seu sangue pela nossa fé e nos concede a graça da salvação à nossa alma, e nós podemos adentrar pelas portas do paraíso para o gozo eterno, celeste, depois de termos passado por estas provações nesta vida, até encontrarmos o nosso descanso na nossa cruz do cemitério. Nós temos que levar ela até o cemitério e lá deixar o nosso corpo e seguir nossa alma para o céu com Jesus pela sua graça. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestes em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus é muito rico, né, em poder, em graça, mas Ele quer que essa graça e riqueza seja distribuída. Você distribua também essa informação
para que as almas não cheguem ao julgamento sem conhecer a Cristo, nem sua palavra, nem sua graça salvadora. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, nosso trabalho deve ser serviços de bondade para o próximo, para a comunidade, assim como nossos produtos também, sem ser produtos nocivos à saúde, nem à felicidade, nem à segurança humana. Então, seja a área em que nós servimos a comunidade da saúde, do mercado, dos produtos, do serviço, sejamos sempre fazendo o bem à humanidade e indo pelos 10 mandamentos do bem. Não é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, fazendo o bem, desejando o que nós queremos receber também. Então, tudo isso, essa é a ética da vida do cristão, as boas obras que devemos seguir e pedir perdão e confessar, levando a nossa cruz até o cemitério, para que nós alcancemos também o direito da nossa alma a adentrar o céu pela fé e graça de Jesus Cristo. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados de circuncisão, pelos que chamam circuncisão, feita na corpo por mãos humanas, estava naquele época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, do qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, se você é batizado, tem o Espírito Santo, você é um cristão, você anda, você é um templo andante de Deus até a cruz do seu cemitério. Nós já falamos que cremação é uma coisa diabólica, o cristão não deve adotar ou abençoar esse tipo de sepultamento, né? De cinzas, não. Isso é coisa diabólica que entrou e veio do hinduísmo, lá é obrigatório. Os cristãos são presos se sepultarem algum parente ou pedirem para ser sepultados, né? Mas aqui nós estamos voltando ao tempo de Efésios, o estudo de cremação nós já fizemos, eu acho. Vamos repetir. Mas nós estamos estudando aqui o resumo da Bíblia. Então, você se chegou agora, né, nessa parte, muito bem, vamos continuar. Aqui ele fala sobre a questão dos judeus e dos gentios, dos pagãos. Os pagãos, eles estavam indo tudo por inferno, né? Não tinha salvação naquela época. Né? Esses pagãos viviam adorando o diabo, os mortos, o espiritismo, né? Os espíritos, os seus antepassados, nada mais era que o engano dos demônios que falando a ele, né? Enganando eles, né? Mas nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, nós estávamos estranhos àquela aliança de Abraão, que chamou do paganismo da Babilônia, que é só essa violência de guerras aí, de dinheiro, de comércio, que nós estamos vendo. Eu vi um bispo de direita, digamos assim. Nós somos também de direita, porque a direita permite que nós preguemos o evangelho, e a esquerda não permite, mas nós sabemos que a direita e a esquerda, elas são divisão do mundo, né? Então vamos dizer, aqui nós temos Estados Unidos e Europa, e aqui nós temos China e Rússia. E aqui nós temos o reino de Deus e Israel vindo, né? No meio. Então essa águia aqui do Apocalipse que está chegando. Então Israel, muitos já conhecem Jesus como o Messias. Mas o Trump não é o Messias e tampouco o Putin é o Messias. Mas eles são, então, a águia bicéfala, né? A águia de duas cabeças, o império da Babilônia que está aí. Então o Estado é o império da Babilônia. Né? Então não pense que o bispo de direita ele está levando a humanidade, está levando os cristãos para. É o bispo Léo, se eu não me engano, né?
É um bispo bem radical de direita. Claro que a gente procura ser de direita, conservador, porque a esquerda é completamente diabólica, né? Ela é ateia, ela quer degenerar os gêneros, degenerar as constituições das nações, a liberdade de expressão, né? Ela adota a tortura, etc. Então nós sabemos que a esquerda é totalmente diabólica, né? Tráfico de droga, etc. Mas a direita também não é grande coisa, não. A grande coisa é o reino de Jesus, que está no meio dessa águia bicéfala, e ele vai descer em Israel, no trono de Davi. Israel também não está numa situação boa, porque ela vive também no meio dessa Babilônia, né? A maioria não crê em Jesus como Messias. Eles esperam um Messias que vai ser revelado, eles não creem que Jesus foi revelado e é o Messias. E só pode ser Jesus, porque o Messias precisa julgar todos de maneira justa, com instrução completa. Para isso ele precisa ser onipresente, onisciente, onipotente. Então só Jesus é o Filho, tem uns concílios cristãos, discutiram essa questão da palavra, conhecem a palavra da revelação, que Jesus é o único que pode ser o Messias, né? Porque ele vai julgar justamente as almas, né? E ele julga. Nós compareceremos a nossa alma quando sai do nosso corpo. Nosso corpo vai na nossa cruz do cemitério, leva a nossa cruz para o cemitério e nossa alma vai subir na presença de Jesus. E aí Jesus vai decidir, nós entramos no céu ou não. Se nós não entramos no céu, automaticamente os vultos pretos, ou como diz os rabinos, né, o carvão do inferno, vem e leva a nossa alma para baixo. Eu já expliquei que nós vivemos a nossa consciência em três dimensões. A do céu de Jesus, a porta do céu, e ele é o único que pode julgar, e ele também é advogado, e ele também é a vítima do cordeiro e do sangue, que nos lava para entrar na porta do céu. A nossa mente, psíquica, ideologia e alma, que está aqui no meio, a segunda dimensão, e a dimensão organo-mineral, que é a material do nosso corpo, que vai para o cemitério levando a nossa cruz. E a de baixo, que a gente nem precisa falar, né, que são os demônios, os anjos caídos. E a compaixão de Deus em Cristo Jesus é algo novo. Porque quando esses anjos caídos que estão aqui embaixo, na quarta, né, lá embaixo, quando eles caíram, eles não tiveram compaixão. Deus não teve compaixão dos anjos que caíram, né? Ninguém sabe, é um mistério como surgiu o mal no coração do primeiro anjo, que levou um terço deles para o inferno lá embaixo da terra, né? Da dimensão organo-mineral do nosso corpo, tem um inferno. A dimensão é uma coisa que ela não precisa de um lugar, ela pode estar em um mesmo lugar. Então o céu pode aparecer para mim agora, ou o inferno, junto com a dimensão onde eu estou, organo-mineral, e também pode aparecer na nossa mente. O interessante é que aqui nesse capítulo 2 a palavra grega para trabalhar, né, dos demônios trabalham no filho da desobediência, essa palavra trabalha, opera, é energia. E uma vez um demônio veio na capela em Brasília, na casa, minha casa, e ele lançou uma energia na minha mente. E depois, no outro dia, abriu um buraco do inferno. Uma coisa impressionante, eu nunca tinha passado por aquilo. Fiquei paralisado, né? Mas aí eu vi o demônio lá em cima, né? Com a roupa bonita, era um demônio grande, poderoso, como esses do Irã, da Pérsia, né? Que fazem guerras, aí tem muito poder. Está querendo até impedir agora o Trump da direita fazer uma estrada ali no meio do Azerbaijão e da Armênia, né? Diz que vai destruir a estrada, vai destruir o pedágio do Trump lá, que vai ajudar a Armênia, vai ajudar o Azerbaijão. Então eles são espíritos poderosíssimos, né? Terrorismo, faz terrorismo no mundo todo, derrubaram um prédio com 100 velhinhos judeus ali na Buenos Aires há alguns anos, né? Então Jesus veio para destruir essa reconciliação e essa ira que esses ayatolá têm, esse ódio, essa guerra, essa revolução. Nós estamos em paz, temos um espírito de vida, não de morte, com Jesus. Jesus levou a nossa morte, levou o nosso pecado na cruz, marcou a nossa consciência com o amor de Deus. Nós estamos com Ele agora lá em cima, né? Nós temos fixo, a palavra grego em, que significa fixo, temos estabilidade, repouso no trono de Jesus lá na glória. A obra que Ele fez, não as obras que nós fazemos, não, essa não aplacou a ira de Deus, nem marcou as consciências para a salvação. E nem tem o poder da onipresença, onisciência, onipotência para realizar todo o bem a toda a humanidade, como Jesus. Só Ele, o Verbo, como a igreja no concílio de Éfeso, concílio de Calcedônia, Constantinopla, em vários concílios a igreja discutiu toda a palavra de Deus e nos deu o credo apostólico, em Deus Pai Todo-Poderoso, que deu em seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Então você tem que rezar o credo, o glória a Deus, o Shema, pelo menos essas três orações
e o Pai Nosso, né? Essas três rezas você tem que ter e rezar, de preferência todo dia, abençoar a sua família. E ele reconciliou com Deus os dois em um só corpo pelo ato da cruz, criando um novo homem em graça de Jesus. Agora o novo homem é templo do Espírito Santo. E temos acesso ao Pai. Olha a coisa maravilhosa. Se tivesse acesso ao presidente da República, né? O presidente dos Estados Unidos, né? Que não é nenhum país, é assim, vamos dizer, um império, né? Os Estados Unidos é uma coisa assim que esses juízes